Um CEO solitário teve um encontro às cegas com um amigo, mas se apaixonou perdidamente por uma mãe solteira que mudou toda a sua vida em 24 horas. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O som do celular vibrando sobre a mesa de vidro maciço quebrava o silêncio. Charles Belmont olhou para o aparelho. O nome de Raul brilhando na tela. Era a única pessoa no mundo que tinha a audácia de ligar àquela hora da noite para falar sobre algo que não fosse um contrato de milhões de reais. Ele atendeu, a voz saindo mais baixa do que o normal por falta de uso. Diga, Raul. Charles, que bom que atendeu. Desculpe a hora. Sei que você provavelmente está no meio de alguma coisa importante. Charles olhou ao redor. O apartamento de 1.200 metros quadrados estava impecável e vazio. Abaixo dele, as luzes da Faria Lima piscavam como estrelas distantes. A única coisa importante que ele estava fazendo era existir dentro da sua própria solidão. O que você quer? Perguntou ele direto. Do outro lado da linha, Raul hesitou por um segundo. Preciso de um favor, um grande favor. Não faço favores. Você sabe disso. Eu sei, mas este é diferente. É para a Juliana, minha noiva. Lembra que comentei sobre a amiga dela, a professora? A que está passando por um momento difícil? Charles não se lembrava. Nomes e histórias de pessoas que não faziam parte de seus negócios simplesmente não ficavam em sua memória. Eram dados inúteis. E o que eu tenho a ver com isso? A frieza em sua voz poderia congelar a linha. A Juliana quer que ela saia um pouco de casa, que se distraia. Organizamos um jantar amanhã, mas meu primo que ia acompanhá-la teve um imprevisto de última hora. Não quero que ela vá e fique sobrando no meio de casais. Pensei em você. Por favor, Charles, é só um jantar. A primeira reação de Charles foi um não, silencioso e definitivo. Sua rotina era um santuário. Trabalho até às 10 da noite, jantar sozinho, enquanto assiste ao jornal financeiro na televisão gigante da sala, uma caminhada pelo terraço para sentir o vento frio da cidade e depois dormir. Sem conversas, sem surpresas, sem pessoas. Era um sistema que ele construiu com muito cuidado nos últimos 5 anos. Um sistema para se proteger. Peça para outra pessoa. Ele respondeu. Eu não posso. Você é meu único amigo solteiro que eu confio para ser um cavalheiro. É só para ela não ficar sozinha na mesa. Não precisa se casar com a mulher. Apenas acompanhe ela no jantar. Por mim. Charles ficou em silêncio. O pedido de Raul era uma perturbação. Ele olhou para a sua mesa de jantar, posta para uma única pessoa. O prato, os talheres, o copo. Tudo perfeitamente alinhado. Todos os dias, há 5 anos. A solidão era uma escolha. Uma armadura que ele vestiu depois que Isabela a quebrou em 1000 pedaços junto com seu coração e sua confiança. Lembrou-se da regra que criou para si mesmo. Sozinho eu controlo tudo. Sozinho ninguém me machuca. Funcionava. Sua fortuna de 2,8 bilhões de reais era a prova de que seu foco era absoluto. Mas enquanto ouvia a respiração de Raul do outro lado da linha, uma sensação estranha surgiu em seu peito. Não era pena, não era vontade de ajudar, era curiosidade. Quem era essa professora que mobilizava tanto a noiva de seu amigo? O que ela tinha de tão especial? A monotonia de suas noites de repente pareceu esmagadora. A mesma comida, o mesmo noticiário, o mesmo silêncio. Tudo bem. Ele disse, e a palavra soou estranha em seus próprios ouvidos. Eu vou. O suspiro de alívio de Raul foi nítido. Sério? Charles, muito obrigado. Você não vai se arrepender. O nome dela é Yara. Te mando o endereço do restaurante por mensagem. 7:30 da noite. Certo. Charles desligou sem se despedir. Ele se levantou e caminhou pela sala de estar. Os sofás de couro italiano nunca foram usados para receber uma visita. A mesa de centro de mármore exibia apenas um livro de arte que ele nunca abriu.
Tudo era um cenário, um palco para uma peça de um único ator. Ele se aproximou da imensa parede de vidro que tomava todo o pé direito do apartamento. A cidade inteira se estendia a seus pés, um oceano de luzes e vidas com as quais ele não tinha nenhuma conexão. Aos 38 anos, ele tinha o mundo, mas vivia como um prisioneiro em seu castelo de ouro. Demitiu a governanta que tentava puxar conversa. Cancelou sua assinatura do clube. Recusava todos os convites para os almoços de domingo em família. Ele queria o vazio. Ele precisava do vazio. Mas naquela noite, o silêncio não parecia protetor. Parecia acusador. O jantar de amanhã seria a primeira coisa que ele faria em anos, sem saber exatamente como seria, sem controlar cada detalhe. O sono não veio. Charles desistiu de rolar na cama e se levantou, caminhando descalço pelo chão frio de mármore de seu quarto. A decisão de ir ao jantar com a tal professora Yara tinha desarrumado algo dentro dele, como se uma gaveta há muito trancada tivesse sido forçada a abrir. Ele foi até a adega climatizada, pegou uma garrafa de uísque e serviu uma dose. Não era seu costume beber durante a semana, mas aquela noite pedia uma exceção. Enquanto o líquido âmbar descia queimando sua garganta, a imagem que o assombrava voltou com uma clareza dolorosa. Ele fechou os olhos e, de repente, não estava mais em seu apartamento em 2025. Estava 5 anos no passado, em seu antigo escritório, no dia de sua festa de noivado. Naquela tarde, ele se sentia o dono do mundo. Tinha 33 anos, uma empresa em ascensão e estava prestes a se casar com Isabela Monteiro, uma mulher que ele acreditava ser o amor de sua vida. Seu melhor amigo e braço direito, Ricardo, estava ao seu lado, como sempre esteve desde a faculdade. Ele estava revisando os últimos detalhes de um contrato quando sua secretária entrou, segurando um envelope pardo sem remetente. Entregaram isso para o senhor na recepção, ela disse. Ele pegou o envelope, sentindo uma leve curiosidade. Dentro, um conjunto de fotos. As primeiras eram normais, imagens de Isabela sorrindo. Mas à medida que ele passava por elas, seu estômago começou a revirar. As últimas fotos eram inconfundíveis. Isabela e Ricardo, juntos. Na sala de reuniões dele, sobre a mesa onde ele fechava seus maiores negócios. A traição era dupla, uma facada nas costas vinda das duas pessoas em quem ele mais confiava no mundo. O ar pareceu ter sido roubado de seus pulmões. O mundo feliz e perfeito que ele achava que tinha desmoronou em segundos. Ele se lembrava de pegar o telefone, os dedos tremendo de uma raiva que nunca tinha sentido. Discou o número de Ricardo. Alô? Charles? Já está vindo para a festa? A voz de Ricardo era animada, cúmplice. A falsidade daquele tom o enojou. Ricardo. A voz de Charles saiu cortante, irreconhecível. Eu recebi umas fotos. Houve um silêncio mortal do outro lado. Um silêncio que confirmava tudo. Charles, do que você está falando? Ricardo tentou, mas o pânico em sua voz era evidente. Não se faça de idiota. Fotos suas e da Isabela, aqui no meu escritório. Outro silêncio. Depois um suspiro de derrota. Charles, por favor, me deixe explicar. Não é o que parece. Explicar o quê? Charles quase riu, um som amargo e quebrado. Explicar que meu melhor amigo e minha noiva estão juntos? Explique, Ricardo. Estou curioso para ouvir essa história. Eu não sei o que dizer. Foi um erro. Um erro? Charles olhou para a foto em sua mão, para o sorriso de Isabela nos braços de Ricardo. A festa de noivado está cancelada. Você está demitido. Nunca mais me procure. E diga para a Isabela que eu não quero nunca mais olhar na cara dela. Ele desligou o telefone antes que Ricardo pudesse responder. Naquela noite, ele não foi para festa nenhuma. Ficou em seu escritório até o amanhecer, quebrando cada objeto que lembrava Isabela ou Ricardo. A dor era física, uma ferida aberta em seu peito. De volta ao presente, Charles abriu os olhos. O copo de uísque estava vazio em sua mão. Era por isso que ele vivia assim.
Depois daquele dia, ele criou suas regras. Relacionamentos, se existissem, durariam no máximo 3 meses. Nenhuma mulher dormiria em sua casa. Ele nunca mais apresentaria ninguém a seus conhecidos. A dor daquela traição o ensinou da maneira mais dura que a confiança era uma fraqueza. A solidão era sua fortaleza. Ele repetiu o mantra que o guiou por 5 anos. Sozinho eu controlo tudo, sozinho ninguém me machuca. Mas, ao pensar no jantar do dia seguinte, uma pontada de medo o atingiu. Um medo que ele não sentia há muito tempo. Medo de ser vulnerável de novo. Medo de quebrar suas próprias regras. Ele se arrependeu de ter dito sim a Raul. Queria ligar de volta, inventar uma desculpa, cancelar tudo e voltar para a segurança de seu mundo previsível e vazio. Mas ele tinha dado sua palavra ao único amigo que lhe restou. E por mais que odiasse admitir, algo naquela pequena quebra de rotina o deixava inquieto, curioso sobre o que o esperava. Longe do silêncio frio da cobertura de Charles, a vida de Yara Santos era cheia de vozes, risadas e preocupações compartilhadas. A porta de seu apartamento de 3 cômodos, em um bairro modesto da Zona Oeste, raramente ficava fechada por muito tempo. Naquela noite, enquanto tentava escolher uma roupa um pouco mais formal para o jantar, a campainha tocou. Era Dona Maria, sua vizinha do andar de cima, uma senhora de olhos cansados e coração grande. Yara, minha querida, desculpe o incômodo. Você viu o meu neto, o Lucas? Ele saiu faz 2 horas para ir ao mercado e ainda não voltou. Yara parou o que estava fazendo e deu total atenção à vizinha, seu rosto expressando uma calma tranquilizadora. Não se preocupe, Dona Maria. Ele deve ter encontrado os amigos no caminho. O celular dele está chamando direto na caixa postal. Você sabe como eu fico com o coração na mão com essa cidade. Eu sei. Olha, por que a senhora não entra e toma um copo d'água? Eu vou ligar para a mãe do Pedrinho, talvez o Lucas esteja na casa dela. Eles sempre fazem isso. 10 minutos depois, o mistério estava resolvido. Lucas estava na casa do amigo, completamente esquecido da hora. Dona Maria, com o alívio estampado no rosto, agradeceu com um abraço apertado antes de subir. Esse era o mundo de Yara, um lugar onde as preocupações dos outros eram também as suas. Ela voltou para o quarto e encontrou seu filho de 6 anos, Gael, deitado de bruços no chão, desenhando em uma folha de sulfite. O chão ao redor dele estava coberto por outros desenhos coloridos. O que você está desenhando, meu amor? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Um dragão que cospe sorvete de morango, para a gente nunca mais ficar triste. Ele disse, com a seriedade que só uma criança de 6 anos consegue ter. Yara sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Ela beijou o topo da cabeça dele. É o melhor dragão que eu já vi na vida. Enquanto Gael voltava a se concentrar em sua obra de arte, o telefone de Yara tocou. Era Juliana, a noiva de Raul. Amiga, e aí? Pronta para hoje à noite? A voz de Juliana era pura empolgação. Yara olhou para o vestido simples que havia separado sobre a cama. Pronta eu não sei, Ju. Estou um pouco apreensiva. Não sou acostumada com esses restaurantes chiques. E esse amigo do seu noivo, como ele é? Ah, o Charles. Juliana fez uma pausa. Ele é reservado. Muito. Não espere que ele seja a pessoa mais falante do mundo, está bem? Mas ele é um bom homem. Só passou por umas coisas difíceis. O importante é você sair, respirar outros ares, se divertir um pouco. Você merece. Eu sei. Obrigada por se preocupar tanto comigo. Amigas são para isso. Agora vai se arrumar, que você vai estar linda. Me manda uma foto depois. Elas se despediram e Yara respirou fundo. Aos 35 anos, sua vida era dedicada a Gael e a seus 35 alunos da escola pública onde lecionava. Sua casa, embora pequena e sempre barulhenta, era cheia de vida. Enquanto Charles passava seus dias falando sobre ações e mercado financeiro, Yara sabia o nome do cachorro de cada vizinho.
a preocupação de cada mãe de aluno, a solidão de seu Joaquim, que morava no fim do corredor desde que perdeu a esposa. A riqueza dela não estava no banco, mas nas conexões que construía todos os dias. Ao mesmo tempo, no topo de um prédio espelhado no coração financeiro da cidade, Charles Belmont se preparava para o mesmo jantar. O processo era metódico, sem emoção. Ele escolheu um terno escuro, uma camisa branca impecável, sapatos italianos. Cada movimento era preciso. Ele não sentia expectativa, apenas uma leve irritação por ter que cumprir aquele compromisso. Para ele, era apenas mais uma tarefa em sua agenda, uma tarefa indesejada. Ele olhou para o relógio caro em seu pulso. 7 horas. Era a hora de ir. Enquanto seu motorista o conduzia pelas ruas movimentadas de São Paulo, ele olhava pela janela sem ver nada. Sua mente estava vazia, uma tela em branco que ele preferia manter assim. Yara, por sua vez, chamou um carro de aplicativo. Deu um último beijo em Gael, que ficaria com uma vizinha, e entrou no veículo sentindo um frio na barriga. Era uma sensação estranha de sair de seu mundo conhecido para entrar em um território completamente novo. 2 pessoas de 2 universos que jamais deveriam se cruzar estavam agora a caminho do mesmo ponto de encontro, sem saber que aquela noite poderia mudar tudo. O carro de aplicativo parou em frente a um restaurante cuja fachada era tão discreta e elegante que Yara quase não a notou. As portas de madeira escura e a ausência de letreiros luminosos indicavam um tipo de luxo que ela só via em filmes. Ela agradeceu ao motorista e olhou o valor final da corrida no aplicativo, pronta para pagar. Senhora, o valor está errado, disse o motorista impaciente. Ele virou-se no banco, encarando-a. A corrida deu R$12 a mais por causa do trânsito. O aplicativo não atualizou. Yara sentiu o rosto esquentar. Ela conferiu a carteira. Tinha levado o dinheiro exato para a corrida de ida e volta, além de um pouco mais para emergências. R$12 fariam falta. Mas aqui no meu celular está mostrando o valor combinado. Foi este que eu aceitei. Ela argumentou, a voz calma, mas firme. O problema não é meu. A senhora usou o serviço. Agora tem que pagar o preço certo. Ou vai me dizer que veio para um lugar desse sem dinheiro? O tom dele se tornou acusador, quase debochado. A humilhação a atingiu de forma inesperada. Ela se sentiu pequena, exposta, justo ali, na calçada de um mundo que não era o seu. Enquanto ela procurava palavras para responder, um carro preto e silencioso parou logo atrás. Charles Belmont observou a cena pela janela de seu carro. Um motorista discutindo com uma passageira. A princípio, ele não deu importância. Era apenas mais um pequeno drama urbano, algo para ser ignorado. Ele estava ali para cumprir um favor e ir embora o mais rápido possível. Mas então ele viu o rosto da mulher. A expressão de constrangimento, a maneira como ela se encolheu sob o olhar agressivo do motorista, e ouviu a última frase dele. Algo se moveu dentro de Charles. Uma raiva quente e pura, um sentimento que ele não experimentava por outra pessoa há 5 longos anos. Era um instinto antigo, enterrado sob camadas de indiferença e dor. O instinto de proteger. Sem pensar, ele abriu a porta do carro e saiu. Sua presença na calçada mudou o ar. Alto, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro do motorista, ele se aproximou com passos lentos e decididos. O motorista se calou no mesmo instante. Existe algum problema aqui? A voz de Charles era baixa, controlada, mas carregava uma autoridade que fez o outro homem se endireitar no banco. Não, senhor, nenhum problema. Apenas um acerto na corrida. O homem gaguejou. Charles olhou para Yara, que o encarava com surpresa. Ele não sorriu. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Ele se voltou para o motorista. Qual é a diferença? Ele perguntou, o tom cortante. R$12, senhor. Charles enfiou a mão no bolso do paletó, tirou uma nota de R$100 e a estendeu para o motorista. Aqui está. Fique com o troco. Agora, por favor, vá embora.
O motorista pegou o dinheiro, os olhos arregalados, e sem dizer mais uma palavra, acelerou e sumiu na rua. Yara ficou parada, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Ela se virou para o estranho elegante que a defendeu. Muito obrigada, ela disse, a voz um pouco trêmula. Você não precisava ter feito isso. Eu ia resolver. Ele não ia desistir. Charles respondeu, a voz ainda dura. Ele olhou para ela, de verdade, pela primeira vez. Viu o vestido simples, os olhos castanhos que pareciam carregar uma bondade imensa e o nervosismo que ela tentava esconder. No movimento de se ajeitar, a pequena bolsa de Yara escorregou de seu ombro. Instintivamente, Charles se adiantou e estendeu a mão para segurar o braço dela, evitando que a bolsa caísse no chão. O toque foi um choque elétrico. Simples, rápido, mas para Charles foi como se uma porta fechada há anos tivesse sido arrombada. A sensação da pele dela, o contato humano sem interesse, sem contrato, sem segundas intenções. Quando foi a última vez que ele tocou em alguém apenas para ajudar? Ele não conseguia se lembrar. Seu cérebro, acostumado ao isolamento, não soube como processar aquela informação. Ele soltou o braço dela rapidamente, quase como se tivesse se queimado. Ele deu um passo para trás, recompondo-se. Não foi nada, ele respondeu, a voz mais ríspida do que pretendia, ansioso para terminar aquela conversa que o desestabilizou. Sem dizer mais nada, ele fez um leve aceno com a cabeça e se virou, caminhando em direção à imponente porta de madeira do restaurante. Yara o observou ir. O homem era um enigma, frio, mas protetor. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e seguiu na mesma direção. Ambos entraram no restaurante quase no mesmo instante, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o encontro inesperado na calçada, sem imaginar que seus caminhos estavam prestes a se cruzar de novo. O interior do restaurante era exatamente como Yara imaginava, um mundo à parte. A iluminação era baixa e quente, vinda de pequenos pontos de luz que destacavam as mesas bem espaçadas umas das outras. O som ambiente era um murmúrio suave de conversas civilizadas, e o barulho discreto de talheres contra a porcelana. Yara sentiu-se imediatamente um peixe fora d'água, consciente de seu vestido simples e de sua bolsa gasta. O homem que a ajudara na calçada estava a alguns passos à sua frente, falando com a recepcionista. Ela o viu ser conduzido para o interior do salão. Pouco depois, a recepcionista voltou-se para ela e, com um sorriso profissional, indicou o mesmo caminho. O coração de Yara disparou com uma suspeita inacreditável. Ela seguiu a moça, os olhos fixos na mesa para onde o homem se dirigia. Lá estavam Raul e Juliana, sorrindo. Raul se levantou ao ver seu amigo se aproximar. Charles, chegou na hora. Que bom te ver, cara. No mesmo instante, Juliana viu Yara se aproximando logo atrás, e seu sorriso se abriu ainda mais. Ela se levantou e foi abraçá-la. Yara, amiga, que bom que você veio. Estava com medo que você fosse desistir. Você está ótima. Oi, Ju, imagina, eu não ia furar com você, respondeu Yara, sentindo-se um pouco mais calma na presença familiar da amiga. Raul também a cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso. Oi, Yara, tudo bem? Foi nesse momento, com todos de pé ao lado da mesa, que as peças se encaixaram. Raul, com um braço no ombro de Charles, fez a apresentação final. Charles, essa é a Yara Santos, a minha amiga de quem eu e a Ju tanto falamos. Ele então se virou para Yara. Yara, este é o Charles Belmont. O mundo de Yara pareceu parar por um segundo. Charles, o estranho intimidador e protetor da calçada, era o seu encontro. Ela o encarou e viu em seu surpresa em seus olhos, rapidamente controlada. Nós já nos conhecemos, disse Charles, a voz neutra, antes que Yara pudesse falar. Lá fora. Juliana olhou de um para o outro, curiosa. Sério? O que aconteceu? Um pequeno problema com o carro de aplicativo.
O senhor Belmont foi muito gentil, Yara explicou, simplificando a história. Bem, que coincidência. Então vamos sentar e comemorar, disse Raul, tentando quebrar o clima pesado que se formou entre os dois. Eles se sentaram, Charles e Yara, um de frente para o outro. A conversa começou, com Juliana e Raul falando animadamente sobre os preparativos do casamento. Charles permaneceu em seu silêncio habitual, mas seus olhos estavam fixos em Yara. Ele observou como ela interagia. Quando o garçom se aproximou, ela sorriu para ele, leu seu nome no crachá e disse: "Obrigada, Mateus." O gesto era simples, mas para Charles era fascinante. Ele jamais notaria o nome de um garçom. Ele observou como ela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com as respostas. "E você, Charles? Como andam as coisas na empresa?" perguntou Raul, trazendo-o para a conversa. "Bem, os resultados do trimestre foram positivos", respondeu Charles com sua habitual secura. Ele falou de números, mercado, dados, o território seguro que mantinha todos a uma distância calculada. Yara ouvia, mas seus olhos mostravam que ela buscava algo além. Quando a conversa de negócios se esgotou, foi ela quem ousou cruzar a fronteira. Inclinou-se um pouco para a frente, o olhar fixo nele, um olhar que não era invasivo, mas profundamente curioso. "E você, Charles?" Ela começou, a voz suave. "Deixando os negócios um pouco de lado, qual era seu sonho quando você tinha 10 anos? A pergunta o atingiu de forma inesperada. Ninguém jamais lhe perguntara aquilo, nem seus pais, nem Ricardo, nem Isabela. A pergunta abriu uma porta para um cômodo em sua mente que estava trancado e empoeirado. Ele não tinha uma resposta pronta. Ele nem sabia se ainda existia uma resposta. Charles ficou em silêncio, o cérebro paralisado. Pela primeira vez em muito tempo, o bilionário Charles Belmont não tinha a menor ideia do que dizer. Raul e Juliana se olharam, desconfortáveis. Charles sentiu o olhar de todos sobre si, uma sensação que ele detestava. A pergunta dela não era uma simples curiosidade, era uma invasão. Ela tinha atravessado todos os seus muros sem pedir licença e o encontrou completamente desarmado. Sua primeira reação foi a de se fechar, de erguer uma parede de gelo para se proteger daquela intimidade forçada. Raul, percebendo o aperto do amigo, tentou intervir com uma risada nervosa. "Nossa, Yara, essa é uma pergunta de $1 milhão. Pegou ele de surpresa. Nem eu, que o conheço há anos, saberia responder. Mas Yara não desviou o olhar de Charles. Havia uma gentileza em sua expressão, uma paciência que o impedia de ser grosseiro. "Tudo bem se não quiser responder", ela disse, a voz suave, mas firme. "É que eu gosto de pensar que nossos sonhos de criança mostram a parte mais verdadeira de nós, a parte que esquecemos quando crescemos." A sinceridade dela era uma arma contra a qual ele não tinha defesa. Ele respirou fundo, a mente vasculhando memórias empoeiradas. Um menino que subia em árvores, que colecionava figurinhas, que sonhava com... Com o quê? A imagem estava borrada, distante. Ele a substituiu pela realidade dura que aprendeu a dominar. "Eu não me lembro direito", ele finalmente respondeu, a voz saindo baixa e controlada. "Provavelmente alguma bobagem. Aprendi muito cedo que sonhos não constroem impérios." A resposta era fria, calculada para encerrar o assunto, para mostrar a ela que aquele tipo de conversa não o interessava. Ele esperava que ela ficasse sem graça, que recuasse. Mas ela apenas o observou com uma expressão de quem entendia mais do que ele gostaria. Para desviar o foco de si, ele devolveu a pergunta, usando-a como um escudo. "E você, Yara, qual era o seu grande sonho?" Ela sorriu, e o sorriso não tinha nenhuma ponta de hesitação. Era um sorriso que vinha de dentro. "Eu sempre sonhei em ter uma casa com as paredes cobertas de livros", ela disse, os olhos brilhando com a lembrança.
e que eu pudesse ler histórias para todas as crianças da minha rua. Muitas delas não tinham livros em casa. Eu queria que elas pudessem viajar para outros mundos, como eu viajava quando lia. A resposta dela foi tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Não era um sonho de ter, mas de compartilhar. Um sonho que não envolvia dinheiro ou poder, mas conexão e generosidade. Charles ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Ele, que comprava empresas inteiras, nunca tinha pensado no valor de um único livro na mão de uma criança. Yara continuou animada, contando sobre um pequeno projeto de biblioteca que ela começou na garagem de sua casa com livros doados. Contou sobre a emoção de ensinar um menino de 8 anos, que todos diziam ser um caso perdido, a ler sua primeira frase completa. Enquanto ela falava, Charles não ouvia apenas palavras. Ele via um propósito que era tão real e sólido quanto os prédios que ele construía, mas infinitamente mais valioso. Ele olhava para aquela mulher e via um universo inteiro que ele desconhecia. Um universo onde a maior riqueza era o sorriso de uma criança descobrindo as palavras, onde o sucesso era medido pela quantidade de vidas que você conseguia tocar. E ao se comparar com ela, pela primeira vez em sua vida adulta, Charles se sentiu pobre. Seus bilhões, seu apartamento luxuoso, seus carros caros, tudo pareceu oco, sem brilho, sem alma. O resto do jantar passou em uma névoa para ele. Ele respondeu às perguntas de Raul e Juliana de forma automática, mas sua atenção estava em Yara, na maneira como ela ria, na paixão com que falava de seus alunos, na luz que emanava dela. Quando a noite chegou ao fim e eles se levantaram para ir embora, uma sensação estranha tomou conta de Charles, uma relutância em se despedir. Ele não queria voltar para o silêncio de seu apartamento. O silêncio que antes era seu refúgio, agora parecia uma punição. A companhia daquelas pessoas, a presença daquela mulher, tinha despertado nele uma fome de algo que ele nem sabia que lhe faltava. Conexão humana. A brisa fria da noite de São Paulo os envolveu quando saíram do restaurante. A despedida foi um pouco demorada, com Juliana abraçando Yara com força e Raul dando um aperto de mão significativo em Charles, com um olhar que dizia obrigado. Amiga, foi tão bom te ver. Precisamos fazer isso mais vezes, disse Juliana. Quer que a gente te leve? Podemos desviar um pouco o caminho. Não precisa, Ju. Eu chamo um carro de aplicativo, é rápido, respondeu Yara, já pegando o celular na bolsa. Antes que ela pudesse abrir o aplicativo, a voz de Charles cortou o ar. Não é necessário. Meu motorista já está chegando. Eu a deixo em casa. A oferta deixou todos em silêncio por um instante. Raul e Juliana se olharam, a surpresa evidente em seus rostos. Charles Belmont, o homem que mal tolerava a própria sombra, estava oferecendo uma carona. Era um evento tão raro que parecia um pequeno milagre. Yara ficou sem jeito. Não precisa se incomodar, Charles. Eu moro um pouco longe. Eu insisto, ele disse, e seu tom não deixava espaço para discussão. Era o mesmo tom de autoridade que ele usou com o motorista mais cedo, mas desta vez não havia frieza nele, apenas uma determinação silenciosa. O carro preto e luxuoso parou em frente a eles, o motorista saindo para abrir a porta traseira. Depois de mais um abraço em Juliana e um aceno para Raul, Yara entrou no veículo, sentindo-se como se estivesse entrando em outra dimensão. O interior cheirava a couro e a um perfume discreto e caro. O silêncio dentro do carro era total, isolando-os completamente do barulho da cidade. Eles rodaram por alguns minutos sem dizer nada. Charles olhava para as luzes da cidade passando pela janela, mas sua mente estava em outro lugar. Estava na conversa que tiveram, na simplicidade do sonho dela, na riqueza de sua vida que não tinha preço. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz mais baixa que o normal. Você mencionou que tem um filho. Yara se virou para ele, surpresa por ele ter tocado no assunto.
Sim, o nome dele é Gael. Ele tem 6 anos. E ele gosta dos livros da sua biblioteca. A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Ele estava demonstrando um interesse que não sentia por nada nem ninguém há anos. Um sorriso iluminou o rosto de Yara no escuro do carro. Ele é o meu leitor número 1 e o crítico mais severo também. Ela falou sobre Gael com um amor e um orgulho tão genuínos que Charles sentiu uma pontada de algo que ele não soube identificar. Era uma mistura de admiração e uma tristeza profunda por algo que ele nunca teve. Uma conexão tão pura e incondicional. O resto do caminho foi feito em um silêncio confortável. Quando o carro parou em frente ao prédio simples de Yara, o contraste com o veículo de luxo era gritante. Era a imagem perfeita dos 2 mundos deles. Chegamos, disse ela, a voz suave. Muito obrigada pela carona, Charles. E pela noite. Foi diferente. Boa noite, Yara. Ele respondeu, observando-a sair do carro. Ele não se moveu. Apenas ficou olhando enquanto ela caminhava até a portaria, abria a porta e desaparecia lá dentro. Para casa, senhor? Perguntou o motorista. Charles ficou um longo momento em silêncio, o olhar perdido na porta por onde ela havia entrado. Apenas dirija por um tempo. O motorista, acostumado com as excentricidades do patrão, concordou e colocou o carro em movimento, sem destino. Sozinho na imensidão do banco de trás, Charles sentiu o peso dos últimos 5 anos desabar sobre ele. A imagem de Yara falando sobre ensinar uma criança a ler se sobrepôs à imagem de suas planilhas de lucros. A lembrança do abraço dela em sua amiga se contrapôs aos seus jantares solitários. Ele construiu um império financeiro, um monumento à sua dor e desconfiança. Mas o que aquilo valia? Naquela noite, ele viu uma mulher que, com um salário de professora e um coração gigante, construía futuros. Ela construía pessoas. Ele, com todos os seus bilhões, não conseguia nem mesmo construir uma ponte para si mesmo. Uma pressão se formou em sua garganta e seus olhos arderam. Ele não lutou contra. Pela primeira vez em 5 anos, desde o dia em que descobriu a traição, Charles Belmont chorou. Não eram soluços altos, mas lágrimas silenciosas e pesadas que rolavam por seu rosto. Lágrimas pela solidão que ele mesmo escolheu, pela vida que ele estava perdendo e pelo vazio imenso que sua fortuna jamais conseguiria preencher. Charles acordou na manhã seguinte com uma sensação que não tinha nome. A noite anterior o havia desmontado e o deixado em um estado de vulnerabilidade que ele não conhecia. Pela primeira vez em 5 anos, o sol que entrava pelas janelas gigantes de seu apartamento não parecia iluminar um santuário de paz, mas sim destacar o vazio de uma vida sem cor. Ele se levantou e a rotina que antes o confortava agora parecia uma prisão. Ele tomou uma decisão, uma que ia contra todas as regras que ele mesmo criou. Pegou o celular e ligou para Raul. Charles, ligando a essa hora? O mundo está acabando? A voz de Raul era uma mistura de sono e surpresa. Bom dia. Eu preciso de um favor, disse Charles direto. Outro? Estou começando a gostar disso. Diga, você pode me passar o número de telefone da Yara? Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por um som que parecia um sorriso. Claro que posso. Fico feliz que tenha pedido. A noite foi boa, então? Foi diferente. Charles respondeu, sem querer dar detalhes sobre a avalanche emocional que o atingiu. Apenas me envie, por favor. Raul enviou o número e Charles ficou olhando para os dígitos na tela por um longo tempo. O que ele diria? Convidá-la para sair parecia direto demais, agressivo. Ele precisava de uma ponte, uma desculpa. E então ele se lembrou da paixão com que ela falou de sua pequena biblioteca. Ele usaria a única linguagem que dominava, a dos negócios. Digitou uma mensagem curta. Bom dia, Yara. É o Charles. Fiquei pensando no que você disse sobre sua biblioteca.
Gostaria de saber mais sobre o projeto. Acredito que minha empresa pode ter interesse em apoiar. Se estiver disponível, podemos tomar um café. Ele enviou antes que pudesse se arrepender. Um pequeno passo, mas para ele era como pular de um penhasco. Naquele momento, sentiu um fiapo de esperança, uma pequena luz no fim do túnel de sua solidão. Essa luz foi brutalmente apagada 2 horas depois. Sua secretária interfonou, a voz hesitante. Senhor Belmont, há uma mulher aqui que deseja vê-lo. O nome dela é Bianca Monteiro. Ela disse que não tem hora marcada, mas que o assunto é extremamente pessoal e urgente. Bianca, a irmã mais nova de Isabela. Ele não a via desde o funeral do pai delas, anos atrás. O que ela poderia querer? Deixe-a entrar, ele disse, a voz já endurecida. Bianca entrou em seu escritório como uma tempestade silenciosa. Estava mais velha, o rosto mais duro, mas os mesmos olhos frios de sua irmã. Ela não se sentou. Parou em frente à mesa dele. Charles, vejo que a vida tem sido boa para você. Ela começou, a voz destilando um veneno antigo. Continua no topo do mundo, enquanto minha irmã teve que recomeçar do nada. O que você quer, Bianca? Ele foi direto ao ponto. Ela sorriu, um sorriso falso. Justiça, ou algo parecido. Vi umas fotos suas nas redes sociais de seus amigos. Uma nova conquista? Uma professorinha, que bonitinho. Parece que você se recuperou bem do seu coração partido. Ela jogou um envelope sobre a mesa dele. Exatamente como aquele de 5 anos atrás. As mãos de Charles tremeram levemente ao abri-lo. Havia fotos dele e de Yara no restaurante, fotos do carro dele em frente ao prédio dela, e outras claramente manipuladas que insinuavam uma intimidade que não existia. Minha irmã foi humilhada, a carreira dela foi prejudicada, e você seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, disse Bianca. Eu tenho bons amigos na imprensa. Eles adorariam uma história sobre o bilionário poderoso que usa e descarta as mulheres. Imagine o escândalo. Imagine o que fariam com a reputação impecável de uma professora e com a vida do filho dela. Um prato cheio. Charles sentiu o ar faltar. Um pânico gelado subiu por sua espinha, mas o medo que o dominava não era por sua fortuna ou por sua imagem, era por Yara, era por Gael. Ele tinha acabado de encontrar um motivo para derrubar seus muros, e agora o mundo exterior ameaçava soterrá-la por causa dele. Quanto você quer? Ele perguntou, a voz rouca. Bianca sorriu vitoriosa. 10 milhões. É um bom começo. Você tem 48 horas para me dar uma resposta. Ela se virou e saiu, deixando-o sozinho em seu escritório que de repente parecia uma jaula. Ele se levantou, o coração batendo descontrolado. Caminhou de um lado para o outro, sentindo-se completamente impotente. Foi então que a verdade o atingiu com força total. O isolamento que ele construiu para ser sua maior força era, na verdade, sua fraqueza fatal. Ele não tinha aliados, não tinha uma família para pedir conselho, não tinha uma rede de apoio para lutar contra uma chantagem. Estava sozinho, exatamente como sempre quis. E por estar sozinho, ele não tinha como proteger a única pessoa que, em uma única noite, o fez querer viver de novo. As horas seguintes foram um inferno para Charles. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, a ameaça de Bianca repetindo-se em sua mente. A primeira solução que seu cérebro de empresário ofereceu foi simples: pagar. 10 milhões de reais era uma quantia insignificante para ele. Ele poderia transferir o dinheiro e comprar o silêncio dela. Seria fácil, rápido, limpo. O velho Charles teria feito isso sem hesitar. Mas ele não era mais o velho Charles. Algo dentro dele havia mudado. Pagar a chantagem não resolveria o problema, apenas o adiaria. Daria a Bianca poder sobre ele. Ela voltaria a pedir mais, e ele viveria sob a sombra constante daquela ameaça. Pior do que isso, manteria Yara em perigo,
uma refém de seu passado. Ele estaria tomando uma decisão por ela, escondendo a verdade, tratando-a como uma peça em seu jogo e não como uma parceira. E isso ele percebeu com uma clareza dolorosa. Era exatamente o tipo de atitude que o mantinha preso em sua solidão. Ele olhou para o celular, para a mensagem que enviara a ela naquela manhã. Uma mensagem sobre construir algo bom, algo puro. E agora, seu passado ameaçava destruir a única coisa boa que ele tinha encontrado em anos. O pânico deu lugar a uma resolução desesperada. Havia apenas uma saída, uma única coisa a fazer que não fosse um ato de covardia. Ele precisava contar a verdade. Precisava se despir de sua armadura e se mostrar a ela como ele realmente era, um homem com feridas, com medo e terrivelmente falho. Ele pegou as chaves do carro, ignorando o motorista. Ele mesmo dirigiria. Enquanto descia pelo elevador privativo, uma chuva forte começou a cair lá fora, como se o céu estivesse refletindo a tempestade em sua alma. Ele dirigiu pelas ruas alagadas de São Paulo, as mãos apertando o volante com força. Cada semáforo vermelho era uma tortura, um convite para desistir, para voltar para sua fortaleza de vidro e resolver tudo com dinheiro. Mas ele continuou, movido por uma força que não entendia, uma necessidade urgente de ser honesto pela primeira vez em 5 anos. Quando parou em frente ao prédio de Yara, já passava das 11 da noite. Ele saiu do carro e a chuva o encharcou em segundos. Parado em frente à porta do prédio, ele hesitou. O medo que sentia era o mais puro que já experimentara. Não era o medo de perder dinheiro, era o medo da rejeição, medo de ver no rosto dela a mesma decepção que ele via em si mesmo. Ele tocou o interfone. A voz dela, sonolenta e surpresa, soou pelo aparelho. Alô? Yara, sou eu. Charles, preciso falar com você. Por favor. Houve uma pausa. Depois, o som do portão se destrancando. Ele subiu as escadas correndo e a encontrou na porta de seu apartamento, os olhos cheios de preocupação. Charles, o que aconteceu? Você está todo molhado. Entre. Não, ele disse, a voz rouca, ficando do lado de fora. Primeiro, eu preciso te contar uma coisa, e depois que eu terminar, você terá todo o direito de fechar essa porta e nunca mais olhar para mim. E então ele despejou tudo. As palavras saíram em uma torrente descontrolada, sem o filtro de sua habitual compostura. Contou sobre Isabela e Ricardo, sobre a traição que o quebrou, sobre os 5 anos de solidão autoimposta como uma forma de punição e proteção. Contou sobre suas regras estúpidas, sobre seu medo de confiar em alguém de novo. Eu construí muros tão altos, Yara, para ter certeza de que ninguém nunca mais me machucaria. Ele disse, a voz falhando, as gotas de chuva se misturando com as lágrimas que ele não conseguia mais segurar. Mas então eu te conheci. E pela primeira vez em anos, eu não quis mais os muros. Ele contou sobre a visita de Bianca, sobre as fotos e a chantagem, sobre a ameaça de destruir a vida dela e de Gael. Ela quer dinheiro para não transformar sua vida em um inferno por minha causa. Eu vim aqui para te dizer que eu vou resolver isso. Eu vou desaparecer da sua vida. Ela não vai ter mais motivos para te procurar. Eu precisava que você soubesse a verdade. Ele terminou, exausto, esperando o veredito, esperando a porta se fechar, mas Yara não se moveu. Ela o olhou e em seus olhos não havia julgamento, apenas uma compaixão imensa. Lentamente, ela deu um passo à frente, para fora de seu apartamento, ficando na chuva com ele. E então, ela fez o que ele menos esperava. Ela o abraçou. Em meio à chuva e ao seu desespero, ele sentiu os braços dela ao seu redor, um porto seguro no meio de sua tempestade. Você não vai a lugar nenhum. Ela sussurrou perto de seu ouvido, a voz firme. Nós vamos enfrentar isso, juntos. As palavras de Yara, nós vamos enfrentar isso, juntos, foram a âncora que Charles precisava no meio de sua tempestade. Ela o puxou suavemente para dentro de seu apartamento, fechando a porta para a chuva e para o mundo.
O pequeno apartamento era quente e acolhedor, um contraste gritante com a noite fria e com a vida que ele levava. Enquanto ele ficava parado no meio da sala, pingando no chão, ela lhe trouxe uma toalha seca. Sente-se, Charles. Vou fazer um café para você, ela disse com uma naturalidade que o desarmou. Minutos depois, eles estavam sentados à pequena mesa da cozinha, uma caneca de café quente entre as mãos dele. A mão dela repousava sobre a sua. Eu vou pagar o que ela quer, disse Charles, a voz ainda rouca. É a maneira mais rápida de acabar com isso e proteger você e o Gael. Yara balançou a cabeça, o olhar firme e claro. Não, Charles. Se você pagar, ela vai vencer. E ela nunca vai parar. Pessoas como Bianca não se satisfazem com dinheiro. Elas se alimentam do poder que têm sobre os outros. Nós não vamos dar a ela esse poder. Mas o que mais eu posso fazer? Ela vai para a imprensa. Ela vai destruir sua reputação. Então nós vamos chegar lá primeiro, disse Yara, a voz cheia de uma força que ele nunca tinha visto em ninguém. Você não vai se esconder. Você vai usar suas próprias armas. Contrate os melhores advogados, a melhor equipe de relações públicas. Em vez de esperar pelo ataque, você vai contar a sua história, a verdade. Charles a encarou surpreso. Contar a minha história? Para quem? Para todo mundo. Dê uma entrevista. Fale sobre a dor da traição, sobre como você se fechou para o mundo. Seja honesto. As pessoas se conectam com a verdade, não com manchetes sensacionalistas. Se você mesmo contar suas feridas, você tira a arma da mão dela. A verdade vai proteger a nós dois muito mais do que o seu dinheiro. Ele a ouvia e pela primeira vez não se sentia sozinho em uma batalha. Ele tinha uma aliada, uma estrategista, uma parceira. A ideia era ousada, aterrorizante, mas fazia todo o sentido. Ele concordou, sentindo um peso sair de seus ombros. Nos 2 dias seguintes, Charles mobilizou seus recursos não para esconder, mas para revelar. A coletiva de imprensa foi marcada em um salão de hotel, um território neutro. Dezenas de jornalistas se acotovelavam, esperando um escândalo, a negação furiosa de um bilionário ou um acordo silencioso. Não tiveram nada disso. Charles caminhou até o púlpito, não como o CEO implacável que todos conheciam, mas como um homem. Em um canto discreto da sala, Yara estava de pé, o olhar fixo nele. Ele respirou fundo e começou a falar, a voz firme, sem ler nenhum papel. Eu o chamei aqui hoje para contar uma história. A minha história. Ele começou e um silêncio curioso tomou a sala. Há 5 anos eu vivi uma traição pessoal que me feriu profundamente. E em vez de enfrentar essa dor, eu fiz o que muitos homens de negócios fazem. Eu a enterrei. Construí uma fortaleza ao meu redor, feita de solidão e regras rígidas, acreditando que o isolamento era uma forma de força. Ele fez uma pausa, o olhar varrendo os rostos na plateia. Eu estava enganado. A solidão não é força, é apenas ausência. Recentemente, tive a sorte de conhecer alguém que me lembrou o que significa ter uma conexão real. Alguém que me mostrou que a verdadeira grandeza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Sua voz ficou mais séria. Estou aqui hoje porque uma pessoa ligada a esse passado doloroso tentou usar minha história para me chantagear, ameaçando expor e ferir essa pessoa inocente que acabou de entrar em minha vida. Eu não vou permitir. A arma dela era o meu silêncio e a minha vergonha. E eu estou tirando essa arma dela agora. A verdade é esta. Ele contou tudo, sem rodeios, não deu nomes, mas descreveu a dor, o isolamento e seu profundo arrependimento por ter deixado o medo governar sua vida por tanto tempo. Ele se expôs de uma forma que nenhum dinheiro ou poder poderia comprar, com honestidade total. A história explodiu na mídia, mas de uma forma que Bianca Monteiro jamais previu. Não houve um escândalo. Em vez disso, houve uma onda de empatia.
As pessoas não viram um bilionário arrogante, mas um homem ferido, admitindo suas fraquezas. A tentativa de chantagem de Bianca vazou para a imprensa. E ela, que queria ser a caçadora, tornou-se a vilã da história, uma oportunista cruel. Derrotada pela verdade, ela desapareceu. Alguns dias depois, Charles e Yara caminhavam em um parque. Era a primeira vez que eles podiam respirar aliviados, sem nenhuma sombra os ameaçando. Eu nunca teria tido a coragem de fazer aquilo sem você, disse Charles, a voz cheia de uma gratidão que ele ainda estava aprendendo a expressar. Yara sorriu e parou, virando-se para ele. Você sempre teve essa coragem, Charles. Só precisava de alguém para te lembrar que ser vulnerável não é ser fraco. Naquele momento, ele segurou a mão dela. O toque não era mais confuso ou assustador. Era certo. Era o começo. 6 meses se passaram. 6 meses que mudaram absolutamente tudo. O apartamento de 1.200 metros quadrados no topo da Faria Lima não era mais um mausoléu silencioso. Charles chegou em casa em uma noite de terça-feira e foi recebido não pelo silêncio, mas pelo som de um desenho animado na televisão e pelo cheiro de bolo de chocolate vindo da cozinha. Brinquedos coloridos estavam espalhados por um tapete na sala e um par de tênis pequenos estava jogado perto da porta. Cheguei, ele anunciou. Um furacão de 6 anos correu pelo corredor e pulou em seus braços. Charles, você demorou? Charles o abraçou com força, enterrando o rosto nos cabelos cheirosos do menino. Desculpe, o trânsito estava complicado. Yara apareceu na porta da cozinha, com um pouco de farinha no rosto e um sorriso que era o verdadeiro sol de seus dias. Bem-vindo de volta. O jantar está quase pronto. Ele se aproximou e lhe deu um beijo. Um gesto que agora era tão natural quanto respirar. O noticiário financeiro havia sido substituído por conversas na mesa de jantar. Naquela noite, Gael contava com muita empolgação sobre seu primeiro dia na natação. E eu afundei a cabeça na água e não fiquei com medo. A professora disse que eu fui muito corajoso. Isso é incrível, meu filho. Estou muito orgulhosa de você, disse Yara. Gael sorriu, o rosto iluminado de felicidade. Ele olhou para Charles, os olhos brilhando de admiração, e disse as palavras que selariam para sempre a nova vida que haviam construído. Papai Charles, amanhã você me leva na natação de novo? A palavra papai entrou no coração de Charles com uma doçura e uma força que o deixaram sem ar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas da mais pura alegria. Ele olhou para Yara do outro lado da mesa, e ela também chorava em silêncio, sorrindo para ele. Naquele instante ele soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Ele entendeu que a verdadeira força não estava nos muros que construiu, mas na coragem de derrubá-los. A conexão humana, que ele tanto temia, era a única coisa que importava. A solidão ainda podia visitá-lo, mas agora era uma escolha, não uma prisão. Porque agora ele tinha uma família, ele tinha um lar. A vida, muitas vezes, nos ensina da maneira mais dura a construir muros ao redor do coração. Como Charles, aprendemos a nos proteger com a armadura da rotina, do silêncio ou do sucesso, acreditando que a solidão é um preço justo a se pagar pela segurança de não ser ferido outra vez. Dizemos a nós mesmas que já é tarde demais, que o tempo para o amor já passou e que é melhor se acostumar com o eco de nossos próprios passos em uma casa vazia. Mas a história deles nos sussurra uma verdade poderosa. Nunca é tarde demais para permitir que alguém entre e acenda a luz. Yara nos mostra que a maior riqueza não está em um império financeiro, mas na coragem de se conectar, de ouvir a dor do outro, de oferecer um café quente em uma noite de tempestade. É a riqueza de quem entende que um gesto de carinho pode reconstruir um mundo que o dinheiro jamais poderia comprar. E Charles nos ensina que a verdadeira força não está em nunca cair, mas na coragem de admitir que se está quebrado.
A vulnerabilidade que ele tanto temia foi a única chave capaz de abrir as portas de sua própria prisão. Foi preciso que ele se despisse de todo o seu poder para encontrar o seu verdadeiro valor. Para toda mulher que já sentiu que sua história estava no fim, que as feridas do passado definiram seu futuro, a lição é esta: o amor mais profundo e verdadeiro não chega para encontrar uma pessoa intacta. Ele chega para encontrar uma alma disposta a ser vista de verdade. Ele olha para as nossas ruínas, não com pena, mas com admiração pela força que tivemos para sobreviver a elas. E com a mais infinita ternura, ele não oferece um conto de fadas, mas algo muito mais real e precioso: a promessa de ajudar a construir um lar seguro, bem no lugar onde um dia só existiu dor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!